E aí, rapaziada, beleza? O... A gravação de hoje é sobre uma análise que fizeram sobre o comportamento, características da personalidade de um empreendedor ou pessoas que fazem parte do grupo de risco de uma empresa. Então, pode ser CEOs e inventores, pessoas que, tipo, cuidam das inovações de uma empresa. Eu peguei um artigo da PNAS, do site lá, e eu baixei e eu traduzi um pequeno pedaço aqui pra vocês. Então, eu vou dar uma leitura aqui rapidinho. Aqui no título ele já fala sobre atitudes de risco e traços de personalidade de empreendedores e membros da equipe de risco. Essa equipe de risco eu acredito que são essas pessoas que cuidam da inovação da empresa, né? Como eu já disse. Então são pessoas que têm um nível de tolerância a mais, elas toleram mais risco, né? Elas são pessoas mais pra frente, né? Digamos assim. Aqui ele já diz assim, ó, distinções de personalidade entre empreendedores, CEOs não fundadores, líderes e funcionários. Inventores têm recebido atenção limitada, especialmente em ambientes inovadores, onde eles estão trabalhando juntos. Pesquisamos esses grupos, juntamente com outros funcionários das empresas inovadoras, em 4 locais de inovação e coworking. Coworking, para quem não sabe, é pessoas que compartilham o mesmo local de trabalho ou os mesmos materiais de escritório, mas eles não necessariamente precisam ser da mesma empresa. Então são meio que funcionários ali, né? São grupos de funcionários, talvez de empresas diferentes, que compartilham o mesmo material. Os empresários apresentam a maior tolerância ao risco, mesmo em pequenas apostas, bem como a mais forte autoeficácia, posição interna de controle e necessidade de realização. CEOs, líderes não fundadores, normalmente sentam-se entre empreendedores e funcionários por traços de personalidade. E essa última parte, empreendedores, CEOs, líderes não fundadores e funcionários inventores mostram personalidades mais inovadoras do que os não inventores, funcionários das mesmas empresas. Ó, vindo mais para baixo, quantificamos os traços de personalidade e tolerância a riscos entre empreendedores e seus membros da equipe de risco, usando um levantamento aprofundado de múltiplos locais de uma inovação centro de coworking. Nossa pesquisa captura as próprias percepções dos entrevistados sobre seus traços de personalidade, em uma avaliação observacional de sua tolerância ao risco por meio de uma loteria de prêmios. Os perfis permitem descrever as semelhanças e diferenças entre empreendedores, CEOs, líderes não fundadores, funcionários inventores e empregados não inventores. Esta pesquisa fornece uma caracterização desses diferentes perfis de personalidade em empresas inovadoras e ambientes que têm todos os papéis presentes e, portanto, controlando fatores de confusão do ambiente. Esses pequenos pedaços aí que eu tentei traduzir e ler para vocês, já dá para entender mais ou menos do que se trata esse artigo. E de fato, pessoas que são empreendedoras ou pessoas que se arriscam mais, são inovadoras, elas têm uma tolerância a mais ao risco. Elas conseguem ter essa capacidade de autocontrole e essa capacidade de quase como se fosse uma autogestão das emoções, tá ligado? Mesmo que eu não acredite, né, que dá pra controlar as emoções, mas é mais ou menos isso que eles fazem, tá ligado? E muitas pessoas que são ricas, que eu já dei uma olhada na internet, tipo o Perini, o próprio Primo Pobre e o Primo Rico, tem uma galera aí. Todos eles gostam muito dos livros do Nassim Taleb. E o principal é o Antifrágil. Esse livro do Antifrágil, ele faz mais ou menos você entender que o mundo meio que não está no seu controle e que estabilidade não existe. Então, como esse equilíbrio, né, que a gente acredita que existe, como ele não existe, então você está exposto ao risco, querendo ou não. Então, esse livro faz você mais ou menos ter uma ideia de como é ter um pouco mais de amor ao risco e poder, tipo, conseguir se comportar e tomar uma atitude frente ao risco e não deixar que ele
deixa você meio que perturbado, alguma coisa assim. No livro dos hábitos atômicos, eu acho que eu tenho ele aqui em PDF, calma aí. Aqui no livro dos hábitos atômicos, ele fala sobre as três camadas de mudança de um comportamento. E dentro dela, a mudança acontece de dentro para fora. E dentro dela está a sua identidade. E aí na estratégia de modelagem da PNL, você copia essa identidade. Então você pensa como um rico pensa e se comporta como um rico se comporta. E aí vai ter os processos, que são os hábitos. E depois você vai ter um resultado de um rico. Muita gente quando quer ficar rico fica olhando só para os resultados. E, e aí você tem que tomar cuidado, porque tipo assim, às vezes o cara é rico, faz tantos dígitos por mês, e aí você olha para os resultados dele e se sente inferior a ele por causa dos resultados. Não é o resultado que define quem a pessoa é, mas é quem a pessoa é que define os resultados que ela tem, tá ligado? Então, na estratégia de PNL, de modelagem, a gente tenta copiar a identidade de outra pessoa. É claro que a gente não pode tentar ser a outra pessoa, a gente não é. Todo mundo é um indivíduo diferente. Só que a gente pega aquilo que faz sentido e aí a gente pratica na nossa vida. Então a gente dá uma, entre aspas, uma copiada e aí a gente parte para os hábitos. E esses hábitos, esses processos, essas etapas que vão fazer a gente ter o resultado acima da nossa média. Tipo, por exemplo, o que é a nossa média? A nossa média é o resultado que a gente sempre costumou ter na nossa vida. Não estou querendo dizer a média do salário das pessoas, tipo, comparando com outras pessoas. Não é uma média sua. Por exemplo, desde quando eu comecei a trabalhar até agora, qual é a minha média, o salário que eu sempre ganhei, entendeu? Então, quando você copia a identidade e os pensamentos, né, e o comportamento de um rico, começa a assumir riscos e falar, pô, vou empreender, vou abrir meu negócio aqui. Aí você cuida desses processos, do seu hábito, e aí sim você vai ter o resultado que essa pessoa tem. E aí você vai ultrapassar a sua média, que é olhando, analisando a sua vida e não a vida dos outros. Esquece quanto que uma pessoa ganha, esquece esse mundo de fora. A gente está falando de você. E aí você vai conseguir alcançar resultados melhores. Mas não necessariamente você vai ter o salário daquela pessoa. Você vai aumentar o seu, tá ligado? Então, esse livro é muito bom, recomendo que você leia. E o Antifrágil também, recomendo que você leia. Então, essa estratégia eu acho muito foda, porque ela te permite alcançar níveis melhores. Tipo, você consegue acessar uma parte da sua personalidade que você não sabia que existia. Porque todos os seres humanos, assim, eles são parecidos, né? Beleza que todo mundo é diferente, mas todo mundo é meio parecido, assim. Então você consegue copiar o comportamento de outra pessoa e trazer isso pra sua vida. Então, com esse novo comportamento você consegue ter um resultado diferente. Essa é a estratégia da modelagem, tá ligado? E isso é muito bom, porque se você não conseguir ser uma pessoa diferente, você não vai conseguir ter resultados diferentes. Se você não conseguir ser uma pessoa melhor, você não vai conseguir ter resultados melhores. Essa estratégia da PNL, ela consegue trazer para você um comportamento que você não sabia que você precisava assumir. Então, por exemplo, eu não sabia que eu precisava ter uma tolerância ao risco ou me comportar de tal forma frente ao risco. Mas agora você sabe, porque você acompanha ricos na internet. Você sabe como eles pensam. Então, como você acompanha e na hora que você vê uma situação parecida na sua vida, você já sabe como se comportar, tá ligado? Então, tipo, você consegue ter acesso a informações, você consegue ter acesso à personalidade de pessoas brilhantes e ver como que elas se comportam na vida. E às vezes são informações que você não teria, tá ligado? Se você fosse se basear apenas em você mesmo. Por exemplo, a pessoa não é acostumada a assumir riscos, ela sempre costumou ser uma pessoa mais medrosa e às vezes mais passiva na vida. Como é que e aí, por exemplo, ela sonha alto. Como é que ela sabe que ela tem que fazer isso
para conseguir esses resultados? Às vezes ela não sabe. Mas aí, quando ela começa a acompanhar pessoas desse tipo, começam a ter pessoas desse tipo no ambiente dela, ela começa a entender a diferença. E aí ela começa a pensar, pô, eu tenho que ser desse jeito. Então, essa parte de modelagem é muito boa, porque ela te permite alcançar níveis diferentes da sua própria personalidade. De trazer isso à tona pra você, tá ligado? Então, isso é muito da hora. Então, resumindo, esses empreendedores, essas pessoas, grupos, né, da equipe de risco, essas pessoas têm uma tolerância maior ao risco, essas pessoas assumem mais riscos, essas pessoas são líderes. Então, se você quer ter esse tipo de características no seu comportamento, é bom você usar a estratégia da PNL. E essa estratégia da PNL, ela por si só não vai funcionar. Então você precisa do ambiente. Você precisa estar perto de pessoas assim. Porque esse tipo de pessoa vai incentivar você a ter esse tipo de comportamento frente à vida, frente às tomadas de decisões, a risco, etc. Então você precisa ser esse tipo de pessoa, tá ligado? Então foi isso. Essa foi a conclusão que eu tive hoje, dando uma olhada nisso aqui. E se isso te ajudou, tamo junto. Não esquece de acompanhar aí.